Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos juntos meditar na palavra de Deus? O tema de hoje é referente à passagem descrita em Mateus capítulo 16, verso 18. Você já ouviu a frase: "As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja"? Deixe nos comentários se você já escutou ou se você já falou essa frase. Será que nessa passagem Jesus realmente disse inferno, no sentido de lugar de tormento eterno? Ou a palavra inferno aqui não é a melhor tradução? Para entendermos, precisamos analisar pelo menos duas coisas. A primeira é o contexto histórico em que essa frase foi dita, e a segunda, o significado da palavra inferno em grego, uma vez que o Antigo Testamento foi escrito em grego. Aceita o desafio? Então vamos lá. A primeira coisa é o contexto histórico para entendermos o cenário em que Jesus se encontrava quando ele declarou essa frase. Para isso, nós precisamos voltar um pouco e ler a partir do verso 13, ok? A palavra de Deus diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, guarde bem essa informação, ok? Cesareia de Filipe. Então vamos lá, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Vamos pensar juntos sobre essa fala de Jesus, analisando o contexto. Qual é a relação de Cesareia de Filipe, que nós vimos ali citado no verso 13, com as portas do Hades, citada no verso 18? Note que o contexto histórico e cultural, especialmente aqui a localização geográfica de Cesareia de Filipe, são essenciais para entender por que Jesus usou a expressão as portas do Hades, ali naquela região onde eles se encontravam. Cesareia de Filipe era uma cidade no norte de Israel, ao pé do Monte Hermon. Era conhecida por ser um centro pagão importantíssimo ali na época de Jesus. Ali ficava a sede de culto ao deus Pan, um deus grego da natureza, da fertilidade, mas principalmente do terror. O termo grego panikos está associado ao que hoje nós conhecemos por pânico, que é um medo repentino e incontrolável. Portanto, essa região, conhecida por Cesareia de Filipe, era repleta de templos pagãos, altares e cavernas usadas em rituais religiosos. Em uma dessas grandes cavernas, de onde brotava uma nascente de água, fonte ali do Rio Jordão, os gregos acreditavam que era uma entrada literal ao Hades, que em grego significa o mundo dos mortos. Por isso que aquela caverna ficou conhecida como a Porta do Hades. Os peregrinos pagãos acreditavam que os sacrifícios jogados na caverna poderiam acalmar os deuses se eles aceitassem os sacrifícios que ali eram oferecidos. A declaração de Jesus foi feita exatamente nessa região. Quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, ele estava literalmente próximo do local conhecido como as portas do Hades, um lugar carregado de idolatria, de medo e de superstição. Note que Jesus ele usa o cenário ali ao redor para ensinar uma lição espiritual poderosa. Ele afirma que os poderes da morte, Hades, a entrada simbólica ali para o mundo dos mortos, simbolizada também pela idolatria pagã, não serão capazes de deter a igreja que ele está edificando. Resumindo o contexto histórico, Cesareia de Filipe
justamente onde Jesus se encontrava, tinha um centro pagão para o culto ao deus Pan. Observe o cunho idólatra, onde eram oferecidos sacrifícios nessa caverna, conhecida como Porta do Hades, que era ali uma entrada simbólica para o mundo dos mortos. E Jesus declara a vitória da igreja sobre a morte e o mal. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo que a igreja avançará mesmo em meio às trevas, ok? Agora, a segunda coisa que precisamos para entender o verdadeiro significado dessa passagem é verificarmos o sentido do termo utilizado no original, que é a palavra Hades, e saber se essa palavra significa inferno. Assim chegaremos a uma correta interpretação, bem como a compreensão do plano de Deus para a sua igreja. Bom, no original grego, a palavra usada é Hades. E o que é Hades? Para os judeus e os gregos da época, Hades era o mundo dos mortos, o lugar onde as almas iam após a morte. Já o inferno, como entendemos hoje, é um lugar de fogo e tormento eterno. É uma ideia mais relacionada ao termo Gehenna, que é diferente de Hades. Então, ou seja, Hades no grego é o mundo dos mortos. É a mesma palavra hebraica, Sheol, usada ali no Antigo Testamento para designar o lugar dos mortos, ou a morada dos mortos. Um exemplo dessa palavra citada na Bíblia é a parábola do rico e do mendigo chamado Lázaro, em Lucas capítulo 16, verso 23, que diz: "No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos." Já o inferno no grego é o Gehenna, que tem um significado de juízo final, castigo eterno. Um exemplo de onde aparece essa palavra é em Mateus capítulo 10, no verso 28, onde Jesus diz: "Não temais os que matam o corpo, temei antes aqueles que podem fazer perecer no Gehenna, que é inferno, tanto a alma como o corpo." Portanto, quando Jesus diz as portas do Hades não prevalecerão, ele está falando sobre o poder, o domínio da morte, e não sobre o inferno como um lugar de punição e castigo final, tampouco como o lugar onde está Satanás com poder influenciando os demônios contra a igreja. Logo, Jesus ele está afirmando que a morte e o seu poder não vencerão a igreja. É uma declaração poderosa sobre a vitória da vida e da ressurreição. A tradução da palavra Hades por inferno gerou uma interpretação equivocada, porque ela distorce a mensagem da vitória da ressurreição. Embora espiritualmente haja uma batalha, Mateus capítulo 16, verso 18, trata da certeza de que a morte não pode prender os remidos em Cristo. Essa passagem não se trata de uma batalha contra Satanás, até porque, em que pese o inimigo da igreja ser Satanás, ele ainda não está no inferno, ele está atuando no mundo. Portanto, não seria correto usar esse versículo como um jargão, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, fazendo referência a essa passagem, pois lá, no original, Hades não significa inferno. E como já mencionei, Satanás não está no inferno ainda. E segundo, quando ele estiver no inferno, que é o seu destino final, ele não reinará por lá. Não vai atormentar os ímpios, nem atuará mais contra a igreja. Ele vai para o inferno para ser submetido ao sofrimento eterno. Portanto, entenda que Satanás, sim, é inimigo da igreja, mas ele está atuando no mundo neste momento. E ele sabe que lhe resta pouco tempo. Portanto, o ensino de Jesus aqui em Mateus capítulo 16, 18 é sobre a vitória da igreja sobre a morte. Ele mesmo, Cristo, ressuscitaria e todos os que estão nele também vencerão a morte. A igreja é o povo da ressurreição e nem mesmo a morte tem poder sobre ela, pois em Cristo essa batalha já está vencida. Lembre-se que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, nós encontramos uma pergunta retórica: onde está, ó morte, a tua vitória? Note esse questionamento do poder da morte, especialmente após a ressurreição de Jesus Cristo, que triunfou sobre ela.
Essa verdade nos garante a segurança de que a igreja está fundada na ressurreição de Cristo e as portas do Hades, ou seja, o poder da morte, não pode detê-la, nem a perseguição, nem a morte física, nem o medo, porque em Cristo, que venceu a morte, nós temos vida eterna. E então, você sabia? Espero que essa análise possa te ajudar a compreender melhor o que Deus quer nos ensinar por meio da sua santa palavra. Se você gostou, inscreva-se no canal para receber mais conteúdo, deixe o seu like, acompanhe os outros vídeos. Eu vou deixar de sugestões alguns cards na tela e os links na descrição. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo para que nós possamos continuar em conexão e que Deus nos abençoe. Até lá!